O atleta focado, como você falou, ele surgiu de uma forma, né, bem simples, né? Mas com muita disposição, com muita vontade de fazer acontecer. Hoje, o Anderson ele tem o CT, né? Então, hoje o Anderson tem o CT. Então, primeiramente, eu queria que você divulgasse o CT, né? Onde que é o CT Atleta Focado, né? Que, assim, a gente treina lá semanalmente, mensalmente, né? Muitos atletas treinam lá. Então, eu queria que você divulgasse para poder a galera já conhecer e saber como é que é. E eu queria saber como é que foi esse processo, né? De início com a folha de amendoeira até chegar a algum patamar legal para depois, né, conquistar o CT. Porque, assim, a galera, né, vê hoje, né, e no geral a gente posta o que é bom na internet, né, a gente sempre fala, mas, assim, não começou assim, né? Eu peguei o processo ali do início do CT, né, e do finalzinho ali, mas eu já peguei uma parte que era legal, que o treino já tinha uma estrutura bacana, né, e tal. Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho dessa transição aí. Cara, a transição... Assim, eu comento muito com a minha esposa em questão de... às vezes eu sento deitado, conversando com ela, eu falo, cara, muita gente vê hoje o atleta focado do jeito que é, mas não sabe que eu já passei por isso, né, irmão? Estamos 9 anos já no atleta focado, agora dia 24 de agosto faz 9 anos. E aí, lá atrás foi muita luta. Mas assim, foi uma luta maravilhosa, assim, né, irmão? Porque assim, quando tu trabalha com... Quando você tá no ambiente que você gosta, é uma outra parada. E assim, eu comecei com folha de amendoeira, e depois Deus enviou um pastor, que era amigo de um amigo meu, que tinha todo o material. Ele, irmão, fica com material para você. E aí, quando a galera, eu só treinava com bola, fundamento, e aí daqui a pouco a galera foi vendo o crescimento, né? E aí quando chegou o material, caramba, chegou o material, aí na aula, já daqui a pouco 25 na aula, e daqui a pouco 30 numa aula, e com 4 bolas, 2 bolas, e tinha que me virar ali, pô. Eu vivi um estágio forçado, né? Porque eu, assim, eu não tive nenhum... Um cara que eu falo assim, pô, esse cara foi meu mentor, esse cara aí é o meu professor. Meu professor eu tenho, para dizer, meu professor foi Deus. É Deus todos os dias. Deus foi me moldando com a metodologia que, assim, até então não tinha no mercado, né? E hoje a gente vê, eu costumo até dizer, né? Se o cara formou o treinamento, botou 3 tartarugas para fazer coordenativo, esse cara já me viu, ou ele me segue, ou ele até não me segue, mas vê meus vídeos, que acontece muito, os caras, às vezes, eu boto um vídeo, daqui a pouco aparece para mim lá no Rio, os caras fazendo o mesmo treinamento que eu fiz. Aí quando eu vou entrar lá, o cara nem me segue. Às vezes eu fico até chateado com a situação dessa. Mas eu acho que faz parte porque tem os dois lados da moeda. Né? Isso aí, tem os dois lados da moeda. Eu também, né, passo um pouco por isso. Recentemente a gente até teve o nosso nome de um quadro que a gente tem aqui copiado. Já teve outras 2, 3 vezes isso também. Vídeos meus que são. Mas eu acho que a gente tem que levar de uma forma como referência. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje você também, né, tem o seu curso. Então, assim, isso é bacana pra caramba. Então, assim, mas vamos lá, segue aí. Como é que foi? Então, aí as coisas foram surgindo, fluindo. E aí, lembra que eu falei que eu pedi para que Deus mudasse minha sorte? Falei, Senhor, muda minha sorte. E aí eu conheci um amigo meu, que é o Renanzinho, que você conhece também. E aí ele é padrinho de casamento do Marcelo. Marcelo, na época, no Real Madrid, no auge. E aí ele manda um alô para mim, eu solto esse vídeo na época nem Instagram, era Facebook. Cara, e eu dando aula para 15, para 20. No outro dia, irmão, na aula era 50 na aula. E eu olhei assim, eu falei, o que eu vou fazer com 50 pessoas, gente? Sozinho. E nego esperando o Pingo falar. O Pingo vai falar o que ele falar aí. E aí minha cabeça já uninhada. Eu falei, caraca, aí entra a parte que eu falei, quem me moldava é Cristo. Então Deus sempre me dando a direção. E aí E acabava que depois no final, o nego, caraca, que treinão. Então assim, cara, porque como você falou, né? Você é professor de educação física também, não está atuando hoje, mas assim... você sabe que muitas das vezes o professor vai com uma aula elaborada e aí teve que adaptar, porque o aluno não funcionou, não andou do jeito que tinha que andar, e aí vai da parte da experiência do professor para poder fazer a aula andar. Porque, assim, por mais que pareça ser um improviso, tem que ter a parte técnica, né? Improviso dentro daquilo do objetivo. Com conhecimento, é um improviso com conhecimento, né? Muitos fazem improviso porque é maneiro. É o que eu falo, as pessoas têm muito... Hoje tem muito professor, o cara é professor, mas ele é reprodutor. Ele reproduz o que ele vê na internet. Pô, maneiro o treino do Bayern de Munique, mas que sentido é aquilo ali? Antigamente já fui um cara desse, de olhar, pô, maneiro, mas assim, tinha um conhecimento. Pô, tá fazendo agilidade, tá fazendo aceleração, tá fazendo uma resistência, legal. E aí quando entra na faculdade, né, quando a minha esposa vai pra faculdade, eu entrei na faculdade, aí
quando vai começando a falar na forma técnica, né? E aí você vai, opa, aí, caraca, é verdade aquilo ali, e vai encaixando, e aí com a tua experiência, a formação, né, acadêmica, você consegue elaborar. E assim, não só a faculdade, né? Você precisa estar se aprofundando. Eu falo muito isso no meu curso. Você me dá a oportunidade de falar. Claro, com certeza. O curso que eu tenho para professores de educação física, você que é professor de educação física, está limitado no seu ambiente de trabalho, não sabe mais o que fazer, está repetindo muito treinamento. No meu curso, eu falo muito sobre isso. É www.atletafocado.com e .com.br, né? www.atletafocado.com.br. Lá você encontra o curso da fera aí que vem fazendo sucesso aí com a rapaziada. Show de bola. E eu tenho visto bastante mesmo, né? Vira e mexe, alguém te marca, né? Compartilhando, cara, e tal, né? Que tá fazendo justamente a metodologia que você ensina, né? Cara, e a galera, eu tenho uns professores de Minas que eu tenho muito contato com eles. E eles falam muito, eles falam, irmão, Deus me enviou você, cara, porque eu já admirava o seu trabalho quando você fez o curso, foi o primeiro a comprar, já comprou. Fiz o curso, ele toma, já comprou o curso. Falei, caramba, legal. E aí hoje ele fala, cara, eu tinha média de 20 alunos, hoje eu tenho 80 alunos mensal. E aí já tá até fazendo as meias que eu faço também, né? Quando eu tenho as meias, já tá fazendo as meias, já tá um moleque... E toda vez ele me olha e fala, cara, você é o melhor, você... Não dizendo o melhor para... Eu não tô dizendo isso também para poder me engrandecer, não é isso. Mas assim, o reconhecimento que ele tem por mim, isso é legal pra gente, né? O cara ver você fazendo o teu podcast, fazendo o que você faz, e, pô, irmão, me espelho em você, isso é bacana, isso acaba servindo até de combustível para você poder estar melhorando, né? Se especializando e entregando melhores resultados, né? Eu acho isso muito legal, como eu falei, né? É uma questão de referência, né? Não é uma questão de simplesmente, vou copiar por copiar. Não, é uma questão de referência, né? Então a pessoa te vê como uma referência e acaba seguindo alguns passos. Eu acho isso legal. Eu acho que assim, claro que é importante também, por mais que a pessoa veja como referência e aprenda a metodologia, tá vendo meu podcast, tal, tá se baseando, eu acho muito bacana. Mas, cara, bota a sua cara, entendeu? Bota a sua cara. Tem a personalidade também. Não é simplesmente chegar, vou copiar por copiar. Não, tem a personalidade. Bota de um jeitinho diferente. Como você falou, a metodologia é essa. Mas qual é o objetivo do treinamento? A metodologia foi criada. Mas, vamos fazer desse jeito aqui, vamos fazer desse jeito aqui. Inclusive, teve uma vez que eu fui dar o treino lá, que teve uma parte que a gente não lembrava como é que era. E a gente mudou um pouquinho ali a forma do treino ali, né? Em uma das partes da estação, mas para manter o mesmo padrão do fundamento, né? Objetivo do objetivo do trabalho, isso aí. Então isso é legal, né? E isso eu falo muito para os professores. Eu falo, cara, você não tem que montar o treino por montar. Porque assim, vai chegar um momento difícil. Isso acontece de vez em quando. Vamos lá, chega um pai que tem um conhecimento e ele vai perguntar por que isso. Eu já fui em curso que as pessoas falam assim, eu tirei meu filho do tal lugar porque eu chego lá, o treinador só bota ele para correr e acabou. Para que vai ficar correndo? Qual o objetivo disso? Então você precisa entender, até mesmo numa punição, o porquê daquilo ali. Você precisa saber. E voltando um pouco, você falou sobre a trajetória do atleta focado, e aí foi acontecendo tudo isso, o atleta focado foi crescendo, e aí a virada de chave no atleta focado foi quando ele fez 5 anos, que foi quando a gente foi pro CT, em 2022. Eu lembro que já estava para 6 anos, 5 para 6 anos. Antes treinava numa praça, né? Treinava numa praça pública, rapaz... Benção, os caras que abriram a porta para mim lá, benção. Mas só que assim, às vezes eu queria explorar um pouco mais e não podia, porque eu entendo também que o pessoal lá precisava ganhar, né, a merreca deles, e aí às vezes alugava para outras pessoas, às vezes em horário do meu treino eu ficava isso assim, limitava, né, limitava, a vontade de crescer, né, do atleta focado, né? E aí, mas então, quando acontecia essas coisas, minha esposa falava muito isso para mim, ela falava, meu Deus, já tá apertando. Quando Deus começa a apertar você em algumas situações, que às vezes você está acomodado, Deus quer algo melhor para você. E aí você acha que ele está bom. Não, ele está ótimo para mim. E Deus quer algo melhor para você. Então, se você não entender a voz de Deus, não escutar a voz de Deus, Deus vai te apertar, para obrigar você a fazer o quê? Você disse, eu sair daqui, que tá me machucando, tem que ir para outro lugar. E aí foi quando aconteceu, né? Treinava tanto na praça da Sintra, né? Quanto na Praça Portugal. Eu ficava pulando para o lado e para o outro, terça e quinta no mundo. Então, assim, com outros professores do lado, e aí passei por uns perrengues também de eu convidando alunos para poder treinar lá, para poder cobrar mais barato, professores, né, assim, enfim. Faz parte o mercado, ele é cruel, irmão. Né? Então, assim, eu sempre falo muito isso, né, principalmente para a galera que trabalha comigo, o mercado, ele é cruel, ele não é fácil.
né? Então, assim, isso vai fazer parte. A pessoa tentar copiar, crescimento, tentar passar irmão? por cima, isso acontece. Tentar pegar o seu cliente, isso também já aconteceu muitas vezes comigo. Então, assim, eu acho que a gente tem que persistir, né? Tem que criar casca com isso, criar uma experiência. Tudo é experiência, né, irmão? A gente leva, às vezes, é negativo pra caramba, isso aí tá me trazendo muito... Mas, às vezes, foi uma experiência pra você não reprisar aquilo ali novamente, né? E é verdade, ele vai te dando uma experiência que hoje já passei por diversas... E hoje passa, tipo assim, essa ferida já não faz dor, vambora, vai continuar. E aí, como eu fui essa transição, né, da praça pública pro CT? Eu vim do ano de 2021, perdi meu pai em março, minha casa bagunçada demais. Minha casa, que eu digo assim, minha família. Eu com a minha esposa, quase a separação, e a gente já indo para separar. E aí eu falava muito com Deus. E assim, olha o ambiente. O ambiente era esse, ó. Vida financeira, lá em cima. Reconhecimento, lá em cima. Perdi meu pai. Já dá uma quebrada. Desestabilizou, né? Minha família e minha esposa brigando todos os dias. E muitas vezes sem motivo, né? Tipo assim, não era um motivo... Coisas bobas. E assim, que ela fazia, que eu reagia, e eu reagia do jeito que ela não gostava. Então, aí entra um lado espiritual, que aí quem é do lado espiritual vai entender o que eu tô dizendo. E assim, tudo eu podia fazer. Eu posso fazer o que eu quiser, pô. Se eu quiser comprar um carro, agora eu compro. Se eu quiser comprar uma casa, eu compro a casa. Se eu quiser, hoje, tá dando mal, não tá legal, vou me separar e vambora. Só que assim... Aquilo, né, irmão, eu sou um homem de Deus, né, com suas falhas, com suas limitações, mas assim, procurando sempre melhorar todos os dias. Porém, eu defendo... A gente quando é cristão, a gente levanta a bandeira, né, de Cristo. Então, as pessoas estão todos os dias olhando pra gente para poder ver a nossa conduta. Nosso maior testemunho não é a gente abrir a boca, é a nossa conduta no dia a dia. E aí eu falava, cara, eu vou me separar e tal. E aí eu pedi a Deus, eu quero meu centro de treinamento, eu preciso ter meu campo, eu quero chegar no meu lugar e receber os meus clientes lá e ficar à vontade. E aí, cara, eu lembro que eu brigando com a minha esposa, ia pro monte orar. Eu sei que quando Deus começou a movimentar isso numa oração no monte, o rapaz orou pelo meu casamento e ali começou a mudança no meu casamento. E no final da oração ele falou assim pra mim: e o que você pede, Deus já escutou e já preparou para você. É questão de tempo para te entregar. Porém, a tua casa tem que estar arrumada. Diversas vezes, irmão, eu pedi a Deus e Deus falou assim: como é que eu vou te dar uma situação? Olha como é que você tá. Eu conversei com você isso ontem, né? A gente saiu para almoçar, a gente conversou sobre isso. E eu falei, e Deus falava assim para mim: como é que eu vou te dar um campo hoje, algo maior, se tua casa está desarrumada? Tu vai perder aquilo ali. Sua casa precisa estar forte, precisa estar arrumada. E essa coisa na minha cabeça, claro, Deus vai me dar e vai melhorar, as coisas vão melhorar. E não é bem assim. Quando minha casa arrumou, irmão, o centramento veio. E Deus cumpriu mais uma promessa na minha vida. Uma adoração, o meu casamento, o casamento renovado, Deus renovou meu casamento. E assim, aí veio a transição para o atleta focado para o CT, que no começo não foi fácil, né? Mas assim, a gente vai tomando as pancadinhas, faz parte do crescimento, e aí hoje, graças a Deus, está mais estabilizado no CT. Cara, e tem uma curiosidade, né? Para quem não sabe, o CT Atleta Focado, a primeira pessoa que fergou no CT Atleta Focado fui eu. Foi verdade. Ué, é verdade. O Anderson tava lá em campo fazendo oração, peguei a bola e chutei pro gol, pô. E saí correndo, ainda filmei. Foi o primeiro gol. Então, assim, eu fiz o primeiro gol do Atleta Focado. Tô na história do Atleta Focado. O primeiro título do Atleta Focado também, cara. O primeiro título. É porque tava do meu lado, cara. Só que a gente tava junto, é isso aí. Então, assim, eu tenho história. No Atleta Focado eu tenho história. Mas, assim, irmão, uma parada que é interessante que a gente, né, tá ouvindo bastante aqui você falando, e eu queria saber o seguinte. Você é um cara cristão, né? Nós temos essa doutrina, vamos colocar assim, né? Essa escolha, né? E eu queria saber o quanto que isso influencia no seu dia a dia, né? E na sua... Assim, você falou, né, em questão das orações, né, do processo e tal, mas o quanto que isso influencia no dia a dia? Porque, né, essa questão das orações, da evolução, são processos que demoram, né? Que demandam tempo. Então, assim, Às vezes pode ser rápido,
Como deveria Demora um anos. tempo, pode ser um tempo de um ano, de um mês, né? E pode ser um Pode ser tempo imediato também. imediato, né? Então, mas o quanto isso influencia na sua vida no dia a dia, né? Cara, influencia muito. Porque assim, a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 16:3. Consagre o teu trabalho ao Senhor e será bem sucedido, né? Então, assim, isso lá atrás eu já faço. Desde o início, eu consagro meu trabalho ao Senhor Jesus Cristo, sempre. Todos os treinamentos, você, tá sempre comigo lá, você sabe que, próximo treino, oração e vambora. Agradece a Deus pelo treino e vambora. Né? Independente de quem tá treinando, de quem não tá, da família, do atleta. Se o cara treinou um treino, 2 horas, ele vai treinar 3 horas e vai orar novamente. Para agradecer pelo treinamento, pedir para que Deus venha guardar o treinamento, que Deus venha abençoar os meninos, que Ele venha desenvolver, que através daquele trabalho ali possa haver evolução neles. Isso é sempre oração. E assim, a conduta como cristão, ajuda muito, cara. Você não tem noção como eu já recebi mensagem de pessoas que falam assim, cara, eu entro nesse ambiente, é outro lugar. Porque as pessoas treinam em outros lugares. E às vezes ele fala, cara, vou certo treinar com fulano de tal, um ambiente bem pesado, vim pra cá, é um ambiente tranquilo, eu sempre deixo o louvor também tocando lá e tal. E a nossa conduta, como eu falei, o nosso E hoje, querendo ou não, o CT tem outros profissionais também, né, que trabalham junto. Então, você conseguir manter esse ambiente legal, não é fácil, né, irmão? Não é fácil, porque assim, às vezes são profissionais que são cristãos. Mas assim, como eu falei com você, como eu venho falando aqui, a nossa conduta, né, que vai dizer se nós somos realmente cristãos ou não. Na hora da dificuldade, como é que está sendo a atitude dele? Porque todo dia, todo momento ele está sendo testado ali, pô. Até no momento da ira, da raiva, tem que se controlar. E no momento da felicidade também, né? Às vezes a gente se engana no caminho, né? Caraca, o que Deus fez na vida desse cara, entendeu? Então, assim, é algo que eu não levo como um peso, lógico que não. É algo para mim gratificante e fazer tudo aquilo que é meio que assim, eu estar retribuindo para Cristo tudo que ele faz por mim, né, irmão? Então, assim, ele me abençoa e eu sou o servo dele de poder fazer. É lógico, como eu falei, não sou perfeito, com minhas falhas, com minhas limitações, mas assim, sempre procurando, me esforçando a se tornar um homem melhor, né, aqui na Terra. Show de bola. E a gente, lá no teu CT, ele também tem um nome, né, específico, né? A Arena, né? A Arena é Edson Ramos, né? Quem é Edson Ramos? Fala, Edson Ramos é o meu pai, né? Quem me criou, quem me fez a pessoa que eu sou hoje, né? Não só ele, né? Minha mãe também, a Alexandra também, conhecida como Sandra, são as pessoas, a minha base, né? Eu comento muito, às vezes, em conversa com a minha esposa, a pessoa que eu sou hoje, eu agradeço primeiramente a Deus, meus pais que me criaram, que me fizeram o homem que eu sou hoje, e a minha esposa que entrou para contribuir muito hoje, meu crescimento também, muito a ela também. Show de bola. Eu e o Anderson, a gente é muito amigo, né? Então, assim, a gente tem um convívio bem diário ali, semanal e tal, né? Então, assim, eu vejo o quanto que é realmente tudo que o Anderson fala e que ele prega realmente acontece, e o que eu digo não é em questão de conquista não, tô falando acontece, que ele realmente, o que ele fala aqui, as atitudes são essas mesmo, então isso é bacana, é um exemplo para mim, é uma referência para mim e com certeza também para outras pessoas.